Diz assim, quanto à acentuação gráfica, as palavras que obedecem à mesma regra estão agrupadas em... Vamos ver. Nós vamos pensar primeiro nas palavras, na regra das palavras oxítonas. Primeira coisa que você vai fazer é separação silábica. Veja se a palavra é oxítona. Quando é que você tem uma palavra oxítona? Quando a sílaba tônica é a última. Se a sílaba tônica for a última, nós temos uma palavra oxítona. É o que acontece, por exemplo, com a palavra tripé. Tripé é uma palavra oxítona. A sílaba tônica é a última. Tem a palavra cipó. Cipó, a sílaba tônica é a última. Beleza? Tem a palavra refém. Refém, a sílaba tônica é a última. Aí você tem, por exemplo, a palavra, sei lá, sofá. Sofá, a sílaba tônica é a última. Logo, nós temos palavras oxítonas. E elas todas ali são acentuadas pelo mesmo motivo, pela regra número 1, que trata da regra das oxítonas. Beleza? Show de bola? Maria, tudo bom, meu bem? Prazer ter você aqui, tá? Prazer enorme. Muito agradecido de verdade. Aí depois, pessoal, a regra 2 é a regra das paroxítonas. Claro que aqui é só um resumo, tá, pessoal? Depois eu falo mais detalhadamente. Aqui na regra número 2, nós temos as paroxítonas terminadas em ditongo. A paroxítona terminada em ditongo é a que mais cai, tá, pessoal? Essa aqui é a que mais cai, por isso que eu vou dar aqui uma moral maior para ela. Vou até perder um tempinho maior nelas aqui. Por quê? Aí você vai ter aqui, ó, mágoa, mágoa. Olha, é uma palavra paroxítona. O que é uma paroxítona? A sílaba tônica é a penúltima, terminada em ditongo. O que é um ditongo? A gente costuma dizer, né, que ditongo são duas vogais que não se separam. Faz a separação silábica, duas vogais estão ali. Mas, tá, pessoal, é o encontro de uma vogal com uma semivogal, beleza? Não tem mistério, beleza? Antônia, prazer, meu bem. Seja bem-vinda aqui. Muito obrigado pelo elogio, tá? Vocês são demais. Depois você tem aqui, ó, a palavra miséria. Olha lá, miséria, ó. Paroxítona terminada em ditongo. Você tá fazendo um curso preparatório. É uma palavra paroxítona terminada em ditongo. E aí, palavra paroxítona terminada em ditongo tem que ser o quê? Acentuada sempre, beleza? Toda paroxítona terminada em ditongo tem que ser acentuada. Estou vendo aqui se alguém aqui tem um nome, né? Com a palavra paroxítona terminada em ditongo. Ninguém aqui, né? Tem uma paroxítona terminada em ditongo. Só a Antônia, né? Não tô vendo acento aqui, mas acho que se pronuncia assim, né, Antônia? Aí seria uma paroxítona terminada em ditongo, né? E aí, olha só, cara, que interessante e que legal. Essas palavras aqui vão ser acentuadas pelo mesmo motivo, entendeu? Olha lá, ó. Preparatório, mágoa, Páscoa, ó. Olha lá, ó. Paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui, ó. Sábio. Ele é um homem sábio. Uma mulher sábia. Paroxítona terminada em ditongo. Então essa é a regra 2. Pegou? Logo depois, nós vamos ter a regra 3, que é a regra das paroxítonas. Proparoxítona sílaba tônica é a antepenúltima ou a terceira de trás para frente. Exemplo. Aí você vai ter aqui, ó. Próximo. Olha lá, ó. Proparoxítona. Você vai ter aqui, ó, matemática. Tem alguém aí que é professor de matemática?
Olha lá, ó. Proparoxítona. Você vai ter aqui o... Cadê? Física. Alguém aí é professor de física? Olha que legal. Aí você vai ter aqui química. Tem algum aí professor de química? E aí você vai ter aqui, ó, física, química. Você vai ter aí a proparoxítona. É a regra mais tranquila, né? Pois toda palavra da língua portuguesa que é proparoxítona é acentuada. Beleza? Tranquilo? Toda palavra. Ana, o dígrafo é quando você tem duas letras com apenas um som. Certo? Como acontece, por exemplo, com a palavra professor. Esse SS é um dígrafo, certo? Já o encontro consonantal é quando você tem duas consoantes que vão aparecer uma do lado da outra, mas as duas têm que ter som, beleza? Como acontece com professor, mas em PR, entendeu? Então essa é a diferença. Dígrafo é quando uma letra na palavra não possui som, entendeu? Como professor, SS, né? RR, NH, LH, CH, beleza? E o encontro consonantal é quando as duas consoantes ali possuem som, certo? Como acontece com professor em PR, beleza? Tem uma galera aí de matemática aí, né? Matemática é top, né? Na escola eu era bom em matemática, sabia? Eu era bom, cara, em matemática. Eu gostava de matemática. Inclusive na escola... É que o professor muda muito, né? Minha professora de matemática era uma professora muito querida, até hoje eu adoro, tá aposentada já. Então na escola eu gostava mais de matemática que de português, né? Aí depois, quando eu comecei a estudar para concurso, aí eu comecei a me apaixonar pela língua portuguesa e aí já era, né? Não teve jeito, mas não foi uma paixão à primeira vista. Na escola eu preferia matemática, gostava de verdade de matemática. Muito legal, né? Então, pessoal, aqui você tem a proparoxítona e depois, tá, pessoal, vou colocar aqui, porque eu tô na frente aqui, tá bom, dá para eu colocar aqui no cantinho, a regra 4, que é a regra dos hiatos. Eu costumo dizer o seguinte, a gente já dá aula disso há muito tempo, então a gente já sabe exatamente onde é que o aluno erra, né? Você, que é professor de matemática ou professor de outra matéria, você também vai saber disso, né? Você da sua matéria, você sabe exatamente onde o aluno erra. Queridos, é o seguinte, sempre, tá? Sempre que um aluno meu estuda acentuação gráfica, tem até um certo domínio, né, da matéria e erra uma questão, com certeza ele errou a regra 2 ou a regra 4. Ou ele erra a regra da paroxítona terminada em ditongo, ou ele erra a regra dos hiatos. Pessoal, o que é um hiato? Hiato é quando duas vogais se separam. Duas vogais que se separam. E aí, esse hiato, quando ele for formado pela vogal U ou pela vogal I, ele normalmente vai ser... Isso aqui é uma aspa, né? Vogal U ou vogal I. E aí, normalmente, ele vai ser acentuado. Então, você fez a separação silábica. Você tem a separação do I ou do U, se separando de uma vogal anterior. Normalmente, ele é acentuado, ó. Saúde. Olha aqui, ó. Faísca. Baú. Açaí. E aí você vai justificar pela regra dos hiatos. Certo? Olha só que coisa linda. Então você vai ter ali o hiato, é quando duas vogais se separam. Quando essas duas vogais se separarem e a segunda for a U ou a I, normalmente a justificativa dessa acentuação ocorre pela essa regra 4, que é a regra dos hiatos. Beleza? Sim, Maria, paroxítona terminada em L e é por isso que é acentuado. Beleza? Show de bola? Top, né? Então, pessoal, podemos ir para as questões? Podemos ou não podemos? Ah, moleque! E aí? Podemos ir lá?
para as nossas questõezinhas? Fazer 6 questões aí, você vai ver como é fácil, né? Olha a questão de número 1, por exemplo. Ele quer a mesma regra. Primeira coisa que eu vou fazer, professor, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Separação silábica. Vê se você está diante de uma palavra oxítona, paroxítona, proparoxítona, entendeu? Primeira coisa. Então vamos lá, ó, a palavra fácil. Você vai ver que a palavra fácil é uma paroxítona, certo? Primeira coisa que você vai fazer. Aí você vai ver que sustentável também é uma paroxítona. Sustentável. Também paroxítona, igual fácil. Por enquanto a letra A estaria tudo bem. Mas aí depois você vai ter climáticas. Aí climática não. Climática é proparoxítona. Eita, desculpa. Proparoxítona. Então, climática, pessoal, proparoxítona. Beleza? E aí é diferente, certo? Então, a letra A nós já vamos cortar, né? Não pode ser letra A. Se fosse aqui, ó, aqui, ok. Mas aqui, ó, não. Depois vamos para B. Ó, início. Paroxítona terminada em ditongo, ó. É a que mais cai, falei, ó. Botei até uma estrelinha nela ali, ó. Paroxítona terminada em ditongo é a que mais cai, ó. Depois você vai ter com vez. Mais uma vez, paroxítona terminada em ditongo, olha lá, 2 vogais que não se separam. Na verdade, o encontro de uma vogal com semivogal. E depois você vai ter fó. Olha lá, ó. 6. Mais uma vez, uma paroxítona terminada em ditongo. Queridos, tem tudo para ser a letra B. Pois na letra B, todas elas são paroxítonas terminadas em ditongo. Deixa um pontinho aqui. Vamos fazer as outras. Depois você vai ter aqui a palavra aquém. Aquém é uma oxítona. Oxítona é a nossa regra número 1. Olha lá. A oxítona ela vai ser acentuada, tá, pessoal? Toda vez que terminar em A, igual sofá, tá vendo? O, em. Terminou em A, O, em, A, O, em. Se for oxítona, vai receber o acento gráfico, entendeu? Então, por isso que ali, aquém, oxítona. Aí, ó, convergência não, ó, vai mudar, tá vendo? Ó? Convergência. Convergência. Aí mudou. Porque convergência é uma paroxítona terminada em... Opa, circulei errado aqui. Terminada em ditongo. E aí já mudou. E décadas também é diferente, né? Porque décadas é proparoxítona. Então, a letra C traz todas as opções diferentes. Então, não pode. Olha aí, ó. Então, provavelmente, o gabarito vai ser a letra B também, né? Uma live sobre semântica. Boa ideia, Ana. Então, fica aí. Vamos falar sobre semântica na próxima semana, tá? Próxima semana, então, vamos fazer uma aulinha de semântica. Hiperônimo, hipônimo, homônimo, parônimo, sinônimo, antônimo. Vamos falar dessas coisinhas sim. Pode anotar aí, semana que vem a gente fala desse assunto então. E vocês podem ir também, tá, pessoal? Vai sugerindo aí, né? Aí, ó,
Países, olha que legal. Países é a regra dos hiatos. Olha o i aqui se separando da vogal anterior. Ó o i. Agora, subsídios. Subsídios. Mais uma vez, uma paroxítona terminada em ditongo, assim como monetário. Monetário. Também uma paroxítona terminada em ditongo. Então, queridos, ó, acabou. Gabarito, letra B de bola. Todas elas são diferentes. A única que é 100% igual, letra B, em que todas são paroxítonas terminadas em ditongo. Entendeu? Que legal, olha que bonito. Não tem mistério, né? Ó, caraca, maneiro, né? Aí, ó, fala sério, é difícil? Não, não é, cara. Mas é isso que faz a maioria errar. É isso que faz a maioria errar. Por quê? O que vai acontecer ali? A gente foi treinado a vida inteira, né, na nossa carreira escolar, ou até em cursinhos, a ver se a palavra tem ou não acento. Aí a gente vai e encontra uma palavra, uma questão totalmente diferente daquilo com que estávamos acostumados, né? A que estávamos acostumados, né? Por quê? Porque a gente vê uma questão que vai cobrar a justificativa da acentuação gráfica, entendeu? E aí é muito diferente, né? E aí é aquilo que normalmente a gente não aprende na escola, ou às vezes no curso e tal. Então o que acontece? Hoje em dia, pessoal, com o novo acordo, a gente tem a acentuação muito mais fácil, né? E aí a prova foi e mudou a forma como ela é cobrada, né? Então você vê que acentuar ficou mais fácil, mas se você pegar o índice de acerto, de acentuação gráfica na prova, o índice de acerto diminuiu. Por quê? Porque a forma como a banca cobra hoje é diferente. Ela não cobra se está certo, se está errado. Beleza? Ela cobra a justificativa. Beleza? Por que tem acento ou não? Todos esses assuntos são muito interessantes, né? Semântica, né? A colocação pronominal, tipos de orações. Vamos fazer todas essas aulas aí, semana após semanas aqui. Vai mandando aí que eu vou anotando.